E hoje a gente vai falar aqui no nosso Tem de Tudo sobre um assunto muito importante, que é relacionamentos abusivos. Os relacionamentos abusivos possuem características que tornam difícil percebê-los, como, por exemplo, a oscilação de comportamento, o que acaba confundindo a outra pessoa. Agora, você sabia que o relacionamento abusivo ele não acontece apenas entre casais? Pode acontecer também em relações familiares e até em relações de amizades. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o psicólogo Eduardo Moita, que está aqui com a gente. Tudo bom, doutor Eduardo? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia a todos e todas. Satisfação estar aqui com vocês. A alegria é nossa. Antes do relacionamento abusivo, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, que ficou na minha cabeça. O peso de um nome assim pode impactar? A gente estava falando agora há pouco, né, dos nomes estranhos. Uma pessoa que recebe um nome desse, ele pode ter traumas realmente para o resto da vida? Claro, pode gerar um bullying, né, dentro da escola, da rua, das brincadeiras, e isso causando um sofrimento muito grande de quem tem o nome dessa forma. Então, assim, o que você falou é muito importante. A gente tem que pensar num nome que não vai gerar impacto, que não vai gerar sentimentos negativos, sentimentos ruins, porque isso não vai agregar, né, para a criança, para o adolescente, para o ser humano como um todo. Sem dúvida, não é brincadeira não, gente, é coisa séria, viu? E de repente você faz isso com seu filho, sim, não dá para entender bem. Mas vamos falar desse outro assunto que também é um assunto sério, importantíssimo, veio à tona agora, a gente acompanhou por conta do reality show que está rolando, né? Uma pessoa que estava sendo submetida a esse tipo de relacionamento e não percebe. Eu acho que essa é uma característica, doutor. Eu primeiro começo perguntando para o senhor, quem está geralmente envolvida numa situação dessa, custa a perceber? Custa. Começa o seguinte, o relacionamento abusivo, na grande maioria dos casos, ele é crescente, né? Geralmente a pessoa não começa abusando de forma assintosa desde o início. Ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai criando algumas características até o ponto que a gente percebe que realmente está sendo abusado. Quando a gente percebe, é porque aquilo já vem acontecendo há um bom tempo. Então a gente tem que entender que as relações têm que ser recíprocas, né? Eu não posso só amar alguém e não ser amado. A gente espera reciprocidade nas relações. Na relação de trabalho também pode acontecer, né? Eu preciso muito do meu emprego, eu preciso muito do meu trabalho e de repente o chefe percebe isso. Ele começa a me pedir coisas, horários, atividades que não são do meu fazer, mas pelo fato de eu estar precisando, termina se tornando também uma situação de abuso. Outra coisa que dificulta essa percepção, doutor, pode ser a oscilação de comportamento. De repente, no caso de um relacionamento entre um casal, né? Sim. De repente, ele me trata super bem num dia, né? E é carinhoso, é atencioso. No outro dia, já fala de um jeito mais ríspido, aí eu levo em conta, não, mas ele ontem estava tão bacana, eu acho que pode ter sido um mau momento. Acho que às vezes a pessoa ela acaba procurando desculpas, né, para justificar a permanência naquela relação. Essa é uma característica também do abusador, da pessoa que está no papel de abusador? Vamos lá. O relacionamento, como eu disse, ele precisa ser recíproco. Seja entre homem e mulher, um casal, seja entre homem e homem, mulher, mulher, trabalho. O relacionamento precisa de reciprocidade. E eu não posso estar o tempo todo justificando a falta, a ausência, alguma situação abusiva do outro pelo meu comportamento. A gente tem que entender que necessariamente nós precisamos de reciprocidade e que as coisas funcionem de uma forma pelo menos parecidas. É claro que todos nós temos variáveis, todos nós temos dificuldades, todos nós em algum momento não estamos tão simpáticos, tão abertos, porque faz parte do ciclo de vida. O grande segredo de uma relação do ser humano é o convívio. É eu entender as diferenças, as dificuldades, compreender que nem todo dia a pessoa que vive comigo, ela está disposta a conversar mais, né? Então, entender isso. Agora, o que é que eu preciso avaliar muitas vezes? É se aquela relação ela está saudável, é se aquela relação é recíproca, é se aquela relação não está me adoecendo, eu não estou comprometido demais ou comprometido demais com a situação e não está existindo a mesma coisa do outro lado. Então, entender isso é que o nosso amor eu amo mais e o meu amor vai bastar. Não, peraí. As pessoas precisam, nós amamos de forma diferente, mas é preciso que seja de uma forma recíproca. É preciso que haja renúncia dos dois lados, é preciso que haja interação dos dois lados, a busca, o entendimento dos dois lados. Quando isso acontece muito mais de um lado, é hora de parar e refletir. Porque a minha felicidade enquanto ser humano, ela está em mim. Alguém que está comigo é complemento e eu sou complemento da pessoa. Mas essa questão, sem tal pessoa eu não vou ser feliz. Vamos parar, vamos procurar a ajuda de um profissional, porque algo não está legal, que você está precisando depositar em alguém
os teus sentimentos, as tuas felicidades, as tuas sensações positivas. Agora, doutor, o que fazer quando eu percebo que aquele relacionamento não está indo para um caminho legal? Pergunta assim, no sentido de que o melhor fazer é terminar logo aquela relação, cortar. Pode-se tentar mudar outra pessoa. A pessoa às vezes fala assim, mas será que se eu conversar... Ou essas pessoas que são abusivas, elas são reincidentes, elas são assim e não vão mudar? Bom, vamos lá. Em qualquer relação de trabalho, de amizade, de casal, ela precisa de uma palavra chamada diálogo. Eu preciso entender o que está acontecendo com o outro, eu preciso puxar o diálogo. Uma vez, duas vezes, aí existe um limite, uma característica de cada relação que não tem receita pronta que vai dizer assim, faça isso que vai dar certo. Mas o diálogo é indiscutível. Mas à medida que eu converso uma, duas, três e que aquilo está no meu limite, eu preciso parar e ver até onde eu suporto. Onde aquela relação não está tendo mais perdas do que ganhos. Onde eu não estou ficando mais comprometido do que feliz. Então, a felicidade de uma relação, ela se baseia nisso, em sentimento mútuo. Eu não posso estar só eu gostando, só eu renunciando, só eu buscando assunto, só eu buscando conversar, só eu buscando entender, só eu procurando realizar dentro da relação e a outra pessoa distante de mim. Então, eu preciso compreender essas características. E isso é muito importante, porque cada um tem um limite, mas nós temos limite. Então, no momento que você percebe, chama de uma conversa, e aí você, caso não tenha esse sucesso nesses diálogos, você procurar o que é melhor para você. Nas relações, a gente precisa entender que não é egoísmo, é sobrevivência. Eu só posso resgatar alguém que está se afogando se eu souber nadar. Senão vão ser duas pessoas com chance de afundar junto. Então, é verdade. dentro de uma relação que eu busco diálogo, que eu busco conversar, que eu busco compreender, mas só eu estou buscando isso vai adiantar? Eu vou conseguir sozinho tocar, entre aspas, uma relação, eu vou conseguir realizar uma relação, ter uma relação positiva, se só eu busco a plenitude daquela relação. Não quer dizer que um casal não tenha problemas, não quer dizer que o casal... O grande lance de hoje das relações é a gente aprender a respeitar limite, inclusive o nosso. Com certeza. Então, eu preciso entender o meu limite, o que é que eu sou capaz, o que é que eu suporto. Daí, sim, buscar esse diálogo e, caso não exista, muitas relações terminam, né? Às vezes, a gente vai reiniciar a vida, reestruturar, rearrumar, reorganizar, para ter uma nova vida de outra forma. Infelizmente, pode acontecer quando a gente já viu, a gente vê estarrecido números enormes, crescentes de feminicídio, e muitas vezes esses casos começam numa relação abusiva. Sim. E assim, eu sempre falo como homem exatamente isso. O fato de alguém não te querer mais, não te dá o direito de cometer toca a tua vida, aquela pessoa, você vai ter outras pessoas, a gente precisa compreender isso. Eu acho que o homem tem um papel social muito grande nesse aspecto, que é levar a conscientização para outros homens. Que essa questão do feminicídio, ela é uma questão social, ela é uma questão cultural, mas nós precisamos mudar isso. A gente não pode estar o tempo todo tratando dessa temática, tratando de temas que nós não deveríamos estar falando, né? Será que ninguém sabe que não se bate mulher, que não se agride mulher, que não se mata mulher? Não se mata ninguém, nem homem nem mulher, mas assim, dentro de uma relação, a gente precisa compreender isso. Então, se uma pessoa não lhe quer, se uma pessoa está lhe rejeitando, se uma pessoa não tem mais interesse em você ou nunca teve, toque sua vida. Vão ter outras pessoas, a vida é uma sequência. A gente vai ter durante a vida muitos ganhos, mas também vamos ter muitas perdas. E às vezes dentro das relações a gente perde algumas relações e às vezes a gente nem consegue ter relação porque a pessoa não tem interesse na gente. E não é o fim do mundo, não é o fim dos tempos. Se torna o fim do mundo e o fim dos tempos quando a gente pratica um ato que gera uma comoção, que gera uma perda de uma vida. Isso é realmente um problema muito grave, muito sério, que precisa ser debatido. Eu sempre digo, os homens têm um papel muito forte que é modificar esse cenário. A gente, como modificador social, como pessoas participando da sociedade, a gente precisa levar o tema e mostrar que o homem não é dono, esse desejo de posse, de vingança, né? Ele não deve existir na nossa sociedade. E nós temos esse papel. Sem dúvida, doutor. Agora, para finalizar, é importante a gente ressaltar também a participação das pessoas que estão em volta desse relacionamento abusivo, porque muitas vezes, como a gente já falou aqui, aquela pessoa não está enxergando. Então, a gente já acabou essa história que não se mete a colher em briga de marido e mulher, se for de família também. Então, eu acho que o silêncio termina proporcionando esse tipo de abuso. Né? Primeiro, nós devemos denunciar. Segundo, nós devemos ofertar apoio para aquela pessoa que está passando por apoio. E segundo, nunca tornar a vítima vilã daquela situação. Ela apanhou porque ela botou uma roupa curta. Ele matou ela porque ela botou um biquíni fio dental. Porque ela estava em determinado lugar. Porque ela foi para determinado lugar. E nada dá direito de ninguém bater, agredir ninguém fisicamente, tirar a vida de ninguém. Isso não é direito.
Então, a gente precisa compreender isso, que quando alguém tem algum comportamento que eu não concordo e que aquela pessoa faz parte do meu contexto de vida, eu posso simplesmente não querer mais conviver com a pessoa, mas eu não tenho o direito de agredir, né, de cometer atos que vão levar à morte de alguém, de uma mulher, porque isso foge dos padrões, foge das nossas leis. Então, a gente precisa compreender isso. É um fenômeno social, é uma característica cultural que a gente precisa lutar contra ela. O que está acontecendo hoje, em termos de feminicídio no Nordeste, que tem um número maior do que o resto do Brasil, é uma situação que a gente precisa tratar dessa temática. E, como eu disse, os homens também têm um papel muito importante para estar levando essas mensagens, para estar tratando que ninguém é dono de ninguém. Se a pessoa não te quer mais, toca a tua vida, segue teu caminho, e que nós não temos poder. Mulher não é objeto, nenhum homem é dono de mulher. Então, a gente precisa tratar dessa temática de forma séria, de forma científica e mostrar para as pessoas o que é que realmente deve ser feito. A relação não está legal, a situação não está do seu agrado, segue sua vida. Você foi traído, aconteceu alguma coisa, nada dá direito de um homem agredir uma mulher de nenhuma forma. Sem dúvida. Outra coisa importante também é reconhecer, né, esse sentimento e procurar ajuda realmente profissional, né? Se você está se submetendo a essa situação, se você, no caso, é o agressor e está percebendo também isso, procura uma ajuda profissional. Sim, né, doutor? Que isso sim, é muito procurar importante. ajuda profissional, não julgar a mulher que está passando, porque muitas vezes a mulher está em uma situação de vulnerabilidade social, então muitas vezes ela não consegue sair daquele ciclo doentio, e ofertar ajuda para a mulher, sempre nesse viés que a mulher que passa por essa situação, ela não é vilã, ela é vítima. Sem dúvida. Nunca transformá-la em vilã, porque na verdade ela é uma vítima de algumas situações. Doutor Eduardo, foi ótima a nossa conversa, é um sempre. assunto amplo, a gente Sim, né? sim. Mas teremos outra oportunidade de discutir vamos falar assim. novamente esse assunto. Estou disponível sempre. Obrigada. Disponha. Bom dia para o Você senhor. também. Obrigada pela participação. É isso, gente. A gente bater nesse papo, é preciso a gente estar ligado, né? E não se submeter, buscar sempre a nossa felicidade, né? Cuidar da gente. É isso que fica, o recado que fica, tá?